Olha, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. De acordo com uma pesquisa da Quest, de 1.200.000 menções sobre o tema, 53% eram favoráveis à prisão do ex-presidente. 47%, porém, eram contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ainda, segundo a Quest, a média de menções nas redes sociais por hora chegou a 51.000. O levantamento ainda salientou a criação de algumas campanhas contrárias à prisão de Jair Bolsonaro, com comentários como: abuso de poder e vingança não é justiça. Apesar disso, comentários celebrando a medida como grande dia também foram vistas. É assunto aqui para os nossos comentaristas Deise Ciocari e José Maria Trindade, que estão com a gente nesta manhã de terça-feira. Zé Maria, vou começar contigo. Essa pesquisa mostra essa polarização que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, né? 53 a 47. E confirma a divisão e nessa divisão está a dúvida. E o instrumento da prisão não pode ter dúvida, tem que ser líquido e certo por se tratar de um assunto muito radical. O maior bem da vida é a própria vida. Em segundo lugar, é a liberdade. Todas as legislações e a Constituição garantem exatamente este direito à liberdade. O judiciário, as decisões devem tomar como base lei e Constituição. É possível prender, sim, mas não se pode banalizar esse instrumento fortíssimo. Esse resultado mostra exatamente há uma ligeira uma maioria para a prisão, mas dividiu o país. Não se pode dividir um assunto jurídico. Nós não estamos falando aqui em preferência para a presidência da República, governo de Estado ou mesmo para o Congresso Nacional. Estamos falando da liberdade de um cidadão. Agora, mais do que a liberdade dele próprio, o silêncio imposto a Jair Bolsonaro é um silêncio imposto a um grupo político. E eu vou dizer aqui a frase que não quero calar. Político só se mata com ausência de votos, sem apoio popular. Com apoio com votos, o político continua vivo até ele conseguir se candidatar. Deise, qual o seu destaque desse levantamento? Olha, Soraya, eu acho que os algoritmos, ou pelo menos a pesquisa aqui, ela mostra aquilo que a gente mais ou menos já identificava, né? Que o bolsonarismo, apesar dessa saída do seu maior líder, ele não desaparece. Ele se reconfigura, né? E a gente vê isso muito claramente nessa pesquisa. Essa fragmentação da legitimidade institucional no Brasil também, esse apoio em relação à prisão domiciliar, que na pesquisa parece bem dividido, né? Bem fragmentado, como o Zé Maria falou, ele revela uma polarização muito intensa que não deve desaparecer de forma alguma, né? Então, a gente também tem um dado importante, que é a questão da judicialização, né? Como que o processo judiciário é visto com tanta desconfiança no Brasil. Só para finalizar aqui, eu vou lembrar um dado científico que eu considero muito importante, que no início dos anos 90 no Brasil, a justiça brasileira era a instituição mais confiável, tinha cerca de 85% do apoio dos brasileiros. Uma pesquisa realizada há 2 anos mostra que hoje ela é a que provoca a maior desconfiança. E essa pesquisa da Quest, ela vai mais ou menos nessa linha, reiterando esses dados científicos. É preocupante. A ordem de prisão domiciliar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro teve ampla cobertura na imprensa internacional. Os veículos enfatizaram o impacto da decisão nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e destacaram também o envolvimento do presidente americano Donald Trump no caso. Nosso analista de economia, Alan Gani, está de volta para a gente também repercutir os aspectos da economia, né? Como que essa decisão pode influenciar a nossa economia aqui doméstica, Gani? Então, isso é preocupante. Por quê? Porque o Donald Trump, ele aplicou a tarifa de 50% contra o Brasil e não foi por um motivo comercial. Nem faria sentido, porque o Brasil é deficitário no comércio com os Estados Unidos. Sobretudo, é um motivo geopolítico, aproximação ideológica com China, tentativa de substituir o dólar, mas também, na visão de Donald Trump, as injustiças nesse processo contra Jair Bolsonaro. E
aí, com a prisão do ex-presidente, a prisão domiciliar, provavelmente poderá ter uma tarifa adicional de Donald Trump ou tirar as isenções, enfim, né, a situação fica bastante incerta. Tanto é que a imprensa internacional já tem colocado esse assunto nos principais jornais, o Wall Street Journal, por exemplo, e os próprios interlocutores de Donald Trump também já contam com essa possibilidade, né? Dizendo que foi bastante injusta essa prisão. O Stephen Bannon deu uma declaração nesse sentido. Então, isso traz mais incertezas e também traz incertezas no campo institucional, né? Incerteza que a gente fala, a insegurança jurídica que também pode tirar investimentos. Não à toa, no mês de julho, saiu quase 6 bilhões de reais da Bolsa de Valores aqui no Brasil, por conta de toda a incerteza tarifária. Agora, Gani, quando a gente vê essa manifestação aí de vários organismos internacionais, especialmente a imprensa americana também, é um sinal de que também lá entende-se que as medidas aqui pelo Brasil, pelo menos, tem um forte cunho político, não apenas econômico. Esses jornais também estariam cientes disso aí. Sim, não, está cada vez mais claro isso, Nonato, inclusive não só com o Brasil, né, mas quando o Donald Trump aplica tarifas com outros países, né, não há motivo. Então, por exemplo, quando ele fala da entrada de drogas, né, ou da matéria-prima para a produção de drogas, seja pelo Canadá ou exportação da China, ele também está dando um cunho político. Isso não tem nada a ver com o comércio internacional, com questões econômicas. Portanto, no Brasil não é diferente e aí a gente acaba tendo um impasse porque, evidentemente, que essa decisão do Supremo não tem como o presidente Lula negociar diretamente com Donald Trump.